No dia 1º de maio de 1886, uma greve geral paralisou a indústria na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. A recém-formada classe operária lutava por melhores condições de trabalho. As manifestações sofreram forte repressão policial, mas a data permaneceu como símbolo da luta pelos direitos do trabalhador. No Brasil, a legislação trabalhista entrou em vigor no dia 1º de maio de 1943 e passou a regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo, dessa vez, a acadêmica de jornalismo Ju Nilgen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na Rádio FM, também pela TV Univale. Nos acompanha através das redes sociais, Twitter e Instagram, @Viva Voz Univale, Facebook, /Viva Voz Univale, sugestões de pauta vivavoz949@gmail.com. Isso mesmo, nosso convidado de hoje é o professor Vanderlei Godoy Júnior. Ele é mestre em ciência jurídica, professor de direito aqui na Univale. Professor, inclusive, da disciplina Direito do Trabalho e da disciplina Processo do Trabalho. Obrigada pela presença, professor. Obrigado, Lisa. Obrigada, Juni. Prazer estar aqui mais uma vez e poder esclarecer algumas dúvidas e contar um pouquinho dessa história maravilhosa que é da consolidação das leis do trabalho. Isso mesmo. Bom, a CLT... aconteceu realmente, foi regulamentada, aprovada e sancionada lá por Getúlio Vargas, em 1º de maio de 1943, né? A gente já entrou com essa data, né? Quais foram as principais medidas implantadas com a CLT? Bom, ela foi uma grande festa, né? Inclusive foi feita no estado de São Januário, do Vasco da Gama. 2 anos antes, 1º de maio de 1941, foi criada a Justiça do Trabalho. Então, havendo essa necessidade de já ter uma Justiça do Trabalho criada e várias leis esparsas, leis separadas, houve então essa necessidade, a partir de 1941, de criar uma junção dessas leis e criar uma consolidação das leis do trabalho. É engraçado que hoje nós temos um Código Civil, né, e um código separado de processo civil. A mesma coisa no direito penal, um código penal e um código de processo penal. Na Justiça do Trabalho, não, nós temos uma consolidação das leis do trabalho, são mais ou menos 600 e poucos artigos de direito do trabalho e 300 e poucos artigos de processo do trabalho. Então, todas essas leis que eram separadas foram unificadas num único documento e também, além dessa criação da Justiça do Trabalho, que foi um grande motivo, o país estava passando, então, a vamos dizer, um grande crescimento na área industrial. Estava começando a explodir as indústrias no país e pulando de uma grande quantidade de trabalhadores no campo, passando para a indústria. Então, houve também essa grande necessidade de criar esse instrumento, essa consolidação das leis do trabalho. E de 1943 para cá, quais foram as principais mudanças na CLT? Eu poderia dizer que a Justiça do Trabalho, naquela época, nós tínhamos as juntas de conciliação e julgamento. Itajaí foi contemplada com 2 juntas de conciliação e julgamento, que, com o passar do tempo, passaram a se chamar varas do trabalho. Então, hoje não temos mais as juntas, temos as varas do trabalho. Também juízes classistas. Aqui em Itajaí nós tínhamos um juiz que era o concursado e com ele atuava um classista representando o empregado e um classista representando o empregador. Também essas figuras de juiz classista foram extintas e hoje nós só temos o juiz togado, o juiz concursado, fazendo as audiências na Justiça do Trabalho e dando as sentenças. Agora, Vanderlei, quais eram as principais questões em que a CLT teve que agir lá no início, né? Bom, é muito diferente do que a gente vê hoje? Sim, era muito diferente. O empregado era constantemente explorado, com jornadas de trabalho de até 18 horas por dia, né? E o salário que era pago também era menos que a metade que se pagava para outros empregados, né, de empresas que aplicavam corretamente a legislação trabalhista, mas outros não aplicavam, pagando metade de um salário que era pago ao trabalhador, né, carga horária excessiva, peso excessivo, menores trabalhando, mulheres trabalhando, né, em serviços que não poderiam trabalhar. Era um caos total, exatamente. Então, nesse primeiro momento. Exatamente. Né? E com o passar do tempo, a Justiça do Trabalho tem um grande papel, né, no desenvolvimento dessas atividades e no cumprimento da legislação trabalhista. E como esses direitos eles têm sido defendidos na prática aqui no Brasil?
A Justiça do Trabalho tem cada vez atuado mais, não é só ela que contribui com isso, também o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho com a fiscalização constante. E hoje também, né, a informática ajuda muito a cumprir esse papel. O empregado coloca o dedo ali no ponto biométrico, né, e já sai lá o horário fiel da jornada de trabalho dele. Então, com o passar do tempo, nós vamos chegar ainda ao cumprimento integral da legislação trabalhista. Nós estamos passando também por uma grande transformação, que é o chamado e-social, onde todas as informações do empregado vão estar no sistema. Então, se ele colocar o dedo dele ali no ponto biométrico e for bater a saída, além das 8 horas diárias, já vai gerar hora extra automaticamente para ele. E ele só pode, vou dar um exemplo aqui, trabalhar 2 horas a mais por dia, 2 horas extras a mais. Se ele trabalhar mais que 2 horas extras naquele dia, automaticamente já vai gerar uma multa para a empresa que está no e-social, aplicada pelo Ministério do Trabalho. Certo. Agora, Vanderlei, na sua visão, o trabalhador brasileiro conhece os seus direitos? Quem fiscaliza as questões que envolvem o trabalho? Bom, em 1943, né, como eu falei, já não era cumprida a legislação. Com o passar dos anos, o empregado ganhou o apoio do sindicato, né? Então, hoje, ele sabe o seu direito, ele tem acesso no celular a toda a informação, bota lá numa pesquisa o direito dele, ele já vai ter na hora a informação, além dos sindicatos também, e na televisão, na rádio também, consegue trazer uma grande gama de informações para o trabalhador. Quando surge um novo direito, esses dias surgiu a questão da licença paternidade da empresa cidadã, passando para 15 dias a mais. Automaticamente a imprensa toda já noticiou e surgem vários questionamentos, quem tem direito e quem não tem. Então, a mídia hoje ela é muito importante e os sindicatos também dando inúmeras informações ao empregado. O que a CLT ela garante ao trabalhador? Bom, ela tem vários artigos divididos em capítulos, em títulos. Jornada de trabalho normal de 8 horas diárias, 44 semanais. A CLT também expressa o pagamento correto das férias, né, quantos dias de férias, o prazo para anotação de carteira de trabalho. A CLT tem o trabalho da mulher, como é que tem que ser, o trabalho do menor, né? Então, uma série de artigos, mas infelizmente, estava conversando com vocês aqui antes, já está na hora de fazer, de repente, uma nova consolidação, porque a lei do FGTS está fora da CLT, seguro-desemprego está fora da CLT, vale transporte fora da CLT, 13º salário fora da CLT, além de outras leis. Tá, então significa que, de novo, temos várias leis que não necessariamente estão unificadas, né? Elas atuam na mesma temática, mas são Alguns diferentes. também são defensores de ter um Código de Direito do Trabalho e um outro separado, o Código Processual do Trabalho, como eu falei que tem no Direito Civil e no Direito Penal. Explica melhor para a gente, por favor, essas diferenças. O processual, eu acho que é bem importante. Acreditamos que vários trabalhadores estão nos ouvindo. Bom, o direito do trabalho, ele trata, como tu falasse ali, das relações individuais e coletivas. Então, no direito do trabalho, a gente discute o direito dele à hora extra, ao salário mínimo ou salário da categoria, as férias após o ano de trabalho, o trabalho do menor, da mulher, como eu falei. O direito processual do trabalho, ele vai cuidar do processo do empregado. Onde que ele vai entrar com a sua reclamação trabalhista? Então, é ali no processo de trabalho que vai dizer local da prestação do serviço. Aonde ele trabalhou, local da prestação é que ele vai entrar. Essa é a regra geral. Onde o processo dele vai entrar, é Exatamente. isso? Okay. O processo de trabalho também vai dizer que se ele perder a ação, ou a empresa perder a ação, qual é o recurso cabível? Para onde vai esse recurso? Para o Tribunal Regional do Trabalho. De lá vai para onde? Tribunal Superior do Trabalho. Né? E daí, ele ganhou a ação. O que acontece? O Código de Processo, a CLT, na parte processual, vai dizer como é que vai ser feita essa execução dos valores do direito que ele ganhou na Justiça do Trabalho. Então, um cuida do direito material, que a gente chama, e o outro cuida do aspecto processual da ação trabalhista. Perfeito. Professor, quais são as condições necessárias para ter uma qualidade de vida legal no ambiente de trabalho? A cumprir a legislação trabalhista, né? Toda a legislação trabalhista que é criada, ela é pensada no bem-estar do empregado. Então, aquela história. É impossível trabalhar 2 anos sem ter férias, né? O desgaste que esse empregado vai ter. Então, o estudo feito é de que pelo menos
após um ano, ele tem que ter um período de 30 dias de férias. A questão da jornada de trabalho. O máximo que o empregado vai conseguir trabalhar é 8 horas diárias. Vai poder fazer 4 horas, 5 horas extra? Não. O limite é 2. Então, o cumprimento fiel da legislação trabalhista, né, faz com que o empregado tenha uma qualidade de vida. Outra coisa importante é o intervalo. Né? Quem trabalha mais de 6 horas por dia tem que ter 1 hora de intervalo. Quem trabalha mais de 4 até 6, 15 minutos. Certo. Então, tudo isso é estudado para que o empregado possa ter condição de trabalhar, cumprir a sua jornada de trabalho e não ter nenhum desgaste. E o desgaste, muitas vezes, pode causar um acidente de trabalho. Né? O grande, vamos dizer assim, preocupação da Justiça do Trabalho hoje são com os acidentes de trabalho. Cada vez mais está se discutindo a fiscalização que as empresas têm que ter no seu ambiente de trabalho para evitar os acidentes. Agora, professor Vanderlei, a carteira de trabalho é um símbolo, né, do trabalhador, é uma identidade, claro, mas também é um símbolo. Qual a importância desse documento hoje? Eu acredito que daqui a pouco ele vai deixar de ser, né? Pois é. Nós vamos daqui a pouco passar por um cartão, né, que ele possa, talvez da Caixa Econômica ou em algum lugar, ele passar e ter a vida dele, de todos os contratos de trabalho ali, todas as férias, o aviso prévio, toda a vida dele vai estar no sistema do Ministério do Trabalho. Então, hoje, a carteira de trabalho é a garantia dele, de que ele vai ter, se acontecer um acidente, ele vai ter a cobertura do INSS, mesmo que a empresa não pague, ele está protegido, e também, futuramente, a aposentadoria dele. Mas é algo que daqui a pouco vai ficar como um cartão que a gente tem com uma identidade, ou um cartão do FGTS, ou um cartão de Vale Alimentação, vai ser a carteira de trabalho no futuro. Ou seja, significa que ainda perder a carteira de trabalho não é um bom negócio, né? Hoje ainda não, ainda mas a hora que passar para esse cartão não tem problema, vai estar tudo no sistema. Muitos empregados, quando saem da empresa, porque a carteira já é pequena, já não cabe tantas férias. Se ele trabalhou vários anos na empresa, lá atrás tem que ter todo o registro de férias. Não vai estar mais ali, daqui a pouco vai estar no sistema, ele vai lá, digita o código, senha, passa o cartão e ele vai conseguir tirar como se fosse um extrato bancário todos os contratos de trabalho dele, o que vai facilitar para ele na aposentadoria. Em relação a outras legislações trabalhistas, como que você avalia a CLT aqui no Brasil, o funcionamento dela? Eu gosto da CLT, tirando, né, as coisas que não já deveriam ter saído, como juízes classistas, junta de conciliação e julgamento. Cogitou-se também ter questões previdenciárias na CLT, mas eu acredito que tem que ficar separado. E a CLT, apesar de ser de 43, ela tem vários artigos atuais, né? Como, por exemplo, quem trabalha com moto tem direito ao adicional de periculosidade. Né? Isso é um artigo que foi incorporado na CLT em 2014. Então, a adaptação do nosso dia a dia hoje, da evolução do trabalho, dos tipos de trabalho, a CLT também acompanha. A CLT também tem a previsão de que mesmo o empregado em casa, ele pode ser controlado por qualquer meio pelo empregador, através do computador, através de um sistema que a empresa controle o trabalho dele em casa. Então, a CLT, apesar de ser de 43, ela é constantemente alterada com artigos que podem ser aplicados para as situações de hoje. Uma legislação mais ou menos recente é a que incluiu os empregados domésticos, né? Essa abrangência foi para a CLT também? Não, ele está na Constituição, exatamente. E tem uma lei complementar, número 150, que ela diz todos os direitos do empregado doméstico. Levou quase 2 anos, né? A Constituição foi alterada, o parágrafo único do artigo 7º, ampliou os direitos do trabalhador doméstico e 2 anos depois é que surgiu essa lei, então regulamenta. Nós não aplicamos a CLT né, ao empregado doméstico, salvo quando expressamente dizer, conforme artigo tal da CLT. Mas a CLT não se aplica ao empregado doméstico. Quais foram as garantias para o trabalhador doméstico? Fundo de garantia obrigatório, né, que antes era facultativo, a jornada de trabalho, o descanso, o adicional noturno, né? Vários artigos, praticamente equiparou o trabalhador doméstico ao trabalhador comum no dia a dia. E em relação às horas extras, né, professor, você comentou que é 2 horas a mais por dia, né? Sim. Existem outras regras nesse caso?
mesmo que ele faça mais de 2 horas por dia, ele tem direito a receber. Fez 3 horas por dia, vai receber. 4 horas a mais por dia vai receber. Só que a empresa está sujeita, numa fiscalização do Ministério do Trabalho, ser autuada porque deixou o empregado trabalhar além de 2 horas. Né? Então, uma questão preocupante é a duração do trabalho, limitar a 2 horas. O intervalo de um dia para o outro é de 11 horas. Né? Quem trabalha até 11 horas da noite tem que ter 11 horas de descanso, só pode voltar no outro dia às 10. Quem trabalha até 8 horas da noite só pode voltar no outro dia às 9. Então, o empregado de um dia para o outro ele tem que obrigatoriamente descansar 11 horas. E também aquele intervalo de 15 minutos que eu falei para vocês, para quem trabalha mais de 4 até 6, 15 minutos, ou para quem trabalha mais de 6 horas, tem a obrigação de ter 1 hora de intervalo ou 2. Esse intervalo pode ser ampliado para mais de 2 horas mediante acordo entre patrão e empregado. O exemplo do empregado que trabalha de manhã e de noite, né, desde que não descumpra as 11 horas de intervalo. Ele tem um intervalo ampliado, tem que ter um acordo porque ele extrapolou as 2 horas. No restaurante, o garçom que trabalha no horário do almoço e à noite, ele tem que ter um acordo ou convenção coletiva para ampliar o intervalo dele, porque senão teria que ser só de 2 horas. Perfeitamente. Muita informação, hein? Meu Deus. A gente volta já a conversar com o professor Vanderlei Godoy Júnior. O assunto é o trabalho. O Viva Voz está de volta pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo o professor de Direito do Trabalho, Vanderlei Godoy Júnior. Professor, no último bloco nós estávamos falando sobre as horas extras e outro adicional também é o do contraturno, né? Quem trabalha no contraturno tem um adicional específico. Como no caso dos médicos, enfermeiras e seguranças, quais seriam esses adicionais? Como que é contabilizado essas horas? Bom, quem trabalha das 22 horas às 5 horas da manhã tem o direito adicional noturno, que é de 20% pelo menos. As convenções coletivas e acordos coletivos podem estipular um percentual maior, fica a critério da categoria quando negocia a convenção coletiva. E também quem trabalha das 22 às 5, ele tem uma redução da jornada. Cada 52 minutos e 30 segundos equivale a 1 hora. Então, se ele começar a trabalhar 22 horas, até 22 horas, 52 minutos e 30 segundos, ele trabalhou 1 hora. Além disso, claro que ele tem que ter o direito ao intervalo. Então, tem essa ampliação do salário e a redução da jornada para quem trabalha nesse horário. Agora, Vanderlei, o que hoje em dia pode ser considerado uma exploração do trabalho? O Ministério Público do Trabalho, e parceria com o Ministério do Trabalho, é sempre bom, né? São 2 instituições totalmente separadas, mas que tudo combate trabalho infantil e também a gente tem visto muito trabalho escravo. Por incrível que pareça, nos dias de hoje, de vez em quando é descoberto, né, se eu não me engano foi em São Paulo recentemente, o Ministério Público do Trabalho, numa fiscalização, provavelmente por denúncias, entrou no lugar e tinha estrangeiros trabalhando, não sei se eram bolivianos, né, sendo explorados. Então eles são praticamente assediados fora do Brasil, vêm para cá achando que é um negócio, chega aqui, são colocados para trabalhar sem qualquer situação de higiene, saúde e também recebendo salários inferiores e também sem carteira assinada, porque teoricamente são ilegais. E aí tem a contrapartida, vocês são ilegais, então não tem direito à carteira de trabalho. E como que uma pessoa ela pode proceder, né, se ela se sente explorada no trabalho? A Justiça do Trabalho está aí para isso, né? Hoje é uma figura muito constante nas reclamações trabalhistas a história do dano moral. Cada vez mais a Justiça do Trabalho dando condenações contra as empresas por dano moral, empresas que exigem dos seus empregados cumprimento de meta, começam a fazer chacota com quem não cumpre meta, né? Até mesmo no ambiente de trabalho tirar sarro daqueles outros empregados com apelidos, e se ele se sentir prejudicado, eles podem procurar a Justiça do Trabalho e pedir uma indenização por dano moral. Bacana essas citações suas, porque são coisas mais sutis, né? Que Sim. muitas vezes podem passar despercebidas, né? Não, e se você pesquisar aí na internet, você vai achar sentenças e grandes empresas conhecidas. Olha só. Né? Revistas íntimas também é uma situação muito interessante. Lojas que vendem lingerie de departamento de fazer revista íntima no empregado, que também é vedado pela CLT. Para ver se ele não está roubando Isso. produtos. Ela entra com uma lingerie, então eles anotam qual é a cor da lingerie e a marca. Para ver se na hora que ela está saindo é a mesma. Se ela não pegou
não roubou da seção da loja, exatamente. Bom, falando de grandes empresas, deixa eu citar uma notícia. Acabou de sair essa semana, o Ministério do Trabalho levantou uma série de irregularidades encontradas na mineradora Samarco, aquela lá do acidente, né? A fiscalização começou no ano passado, depois da tragédia provocada pelo rompimento da barragem de Fundão. A Samarco recebeu 23 autos de infração, a grande maioria relacionada a irregularidades referentes à saúde e à segurança no trabalho. Como é que você analisa isso, Vanderlei? Bom, é lamentável, né? Mas o bom é que o Ministério Público do Trabalho está presente, está fiscalizando. Como você falou, tem 23 autos de infração já contra essa empresa. Provavelmente o Ministério Público do Trabalho deve entrar com uma ação civil pública para que ele cumpra o que é determinado. E, além disso, o Ministério Público do Trabalho pode pedir dano moral coletivo, né? Que é um valor arbitrado, não vai para o empregado, mas é condenada a empresa para que ela não repita mais essas infrações. Independente disso, cada empregado pode entrar com a sua ação individual e pedir o dano moral, aí sim, individual, com benefício para ele. Acho que o Brasil inteiro está de olho aí no que vai acontecer, né? Vamos acompanhar aí, exatamente. Né? Isso é bom porque a mídia tá em cima, né? Com cada passo que acontece lá. Aproveitando que falasse sobre mobilização de trabalhadores, como que funciona uma greve trabalhista? O que é necessário para realizar esse movimento entre os trabalhadores nas empresas? Bom, o direito de greve está previsto na Constituição, né? É uma conquista também importante do trabalhador. Agora, a greve tem que ser legal, né? Tem que ser reivindicações justas. De repente, é uma questão de ambiente de trabalho, que não há mais condições, o Ministério... Né, se o pessoal da Samarco aí fizesse, né, uma greve em razão dessa situação de não poder trabalhar, né, deve ser considerada uma greve legal. E também, hoje, praticamente todas as categorias elas estão ganhando a cada ano a inflação, né? Então, grandes greves ocorrem principalmente pela questão salarial, das empresas não repassarem os reajustes previstos na legislação trabalhista. Senão, eles vão para o dissídio coletivo, eles vão brigar na justiça e aí se torna a greve legal, né? E aí o papel do sindicato é fundamental, né? Exatamente. Tem que ter a intervenção do sindicato para poder negociar, porque é uma negociação, vamos dizer, que o sindicato tem mais força do que os trabalhadores individualmente. Tanto o patrão vai ter a sua representação pelo seu sindicato, como o empregado vai ter pelo seu sindicato, e aí a negociação fica mais... dentro da lei, dentro dos assuntos jurídicos de pertinente, mas as greves podem acontecer, né? Ninguém tá livre disso aí. Muitas das greves acontecem por causa do salário, né? Principalmente. Nós temos aí, daqui a pouco, os bancários, que a gente vê todo ano fazendo greve, né? Que os bancos não querem pagar o reajuste da inflação, ou às vezes, outros anos, eles abriram mão, eles querem mais da inflação para recompor o salário. E também a gente vê uma greve muito comum, principalmente em Florianópolis, a greve do setor de transporte, né, dos ônibus, né, deixando os trabalhadores na mão, porque também não foi concedido o reajuste do salário. São dois setores no Brasil que geralmente têm greve, bancários e transporte público. Setores organizados, né? Em termos gerais, como você vê o movimento sindical no Brasil? Eu vejo ele como forte. Existem grandes sindicatos que realmente defendem os interesses, e aí sindicatos, claro, menores, né? Mas foi uma grande conquista para o trabalhador ter o seu sindicato. Com mais de um ano de serviço, a rescisão é obrigada a ser no sindicato. Então, o sindicato já dá uma visão, se ele está certo, se ele está recebendo as verbas certas, se recebeu as verbas certas, as horas extras, se foi depositado fundo de garantia. Então, passar pelo sindicato a rescisão, com pelo menos com mais de um ano de trabalho, já é uma situação importante para o trabalhador, uma segurança para o trabalhador, que vai ter sempre o sindicato do seu lado. Professor, e na sua opinião, além do salário, quais seriam outros benefícios que o trabalhador deveria receber para ter uma qualidade de vida melhor? Bom, o Vale Transporte é uma obrigação, mas o auxílio alimentação, né, o ticket de refeição, ou Vale Refeição, seja qual for o nome que é dado pela empresa, é importante, né? E também há cada vez mais um movimento para também diminuir novamente a jornada de trabalho, né, de 44 para 40 horas semanais, também é uma situação interessante, né? E os benefícios, né? Se você trabalha no supermercado, o supermercado poderia vender para o trabalhador a preços
mais baratos os seus produtos, né? Como tem uma instituição de ensino que dá bolsa para o seu funcionário, né? Tudo isso é incentivo de que faz com que o empregado trabalhe naquela empresa, goste daquela empresa e queira ficar a vida toda naquela empresa. Hoje é muito difícil você ver um empregado que começou e aposentou naquela empresa, né? Estão sempre trocando. Estão sempre mas trocando. Aquela empresa que consegue oferecer todos esses recursos mantém os seus funcionários. Né? Exatamente. Inclusive, mantém nessa evolução, né? Um funcionário cada vez mais dedicado e tudo mais. Bom, a gente está indo para o finalzinho. O que estamos comemorando nesse 1º de maio? Grandes conquistas, né? A CLT acabou de fazer 70 anos, né? Em 2013. E a tendência e o que muita gente gostaria de ver é uma CLT nova, né? Tirar os termos antigos. É até engraçado, tem um termo na CLT que a mulher pode trabalhar sem autorização do marido. Olha só. Né? As mulheres maiores de 18 anos... Isso ainda está lá. Está lá. Meu Deus. Né? Pode trabalhar sem o consentimento do marido. Que incrível. É claro que ninguém dá bola para esse artigo mais, né? Mas... atualizar a CLT é importante, né? Nós estamos em vigência agora do novo Código de Processo Civil, né? A força da comunicação da internet é demais, né? Já tivesse essa informação ali da Samarco imediatamente. Quando muda um artigo da CLT, os professores, os alunos já estão sabendo imediatamente, né? Então, atualizar a CLT, enxugar a CLT, tirar os artigos que não servem mais, eu acho que é algo que tem que partir para isso. E comemorar, né, poucas greves aí no Brasil, apesar da situação econômica, né? Vamos torcer para que em breve volte a tudo ficar mais tranquilo e que o país possa novamente continuar no seu crescimento. Muito bom. A gente agradece. Viva o trabalhador brasileiro. Viva o trabalhador. Parabéns ao trabalhador no seu dia. Estamos aí. Isso mesmo, agradecendo mais uma vez a participação do professor Vanderlei Godoy Júnior, do curso de Direito aqui da Univale, e encerrando o programa, mandando esses parabéns para todos os trabalhadores que nos ouvem. Né, é isso mesmo. Júnior? Obrigada, né, pela sua audiência, principalmente dos trabalhadores. O Viva Voz vai ficando por aqui. Curta agora o Tá Ligado. Até a próxima.